Palavras Sem Fronteiras. Na apresentação, Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, que Deus fale poderosamente na sua vida e no seu coração. Sou o pastor Laudenir Menezes. Tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração, para compartilhar com você, em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, fica até o final, para que você seja grandemente abençoado, em nome do Senhor Jesus. O texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante, onde o texto vai falar acerca de um jovem rico que chega a Jesus indagando acerca da salvação e da vida eterna. Esta é a reflexão que eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus. Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra e iniciarmos a nossa reflexão, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha aí. Se você puder compartilhar, compartilhe com seus amigos, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas, mais vidas, possam ser alcançadas com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler o texto da palavra de Deus, para te abençoar nesta noite, neste momento em que você está ouvindo esta palavra, assistindo esse vídeo aí, em nome de Jesus. A palavra diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja Deus. Queridos, amados que estão aí acompanhando essa mensagem, quero falar um pouco acerca desse jovem, deste homem que chega a Jesus e o indaga acerca da vida eterna, acerca da salvação. Aqui eu quero extrair algumas lições para compartilhar com você e espero que essas lições possam servir de uma direção para a sua vida. Sempre que eu ministro, sempre que eu prego, sempre que eu levo a palavra de Deus, eu peço que Deus use essa palavra para lhe dar direção, porque muitas vezes o homem ele anda nos caminhos perdidos porque lhe falta uma direção. E a palavra de Deus, como ela própria diz, que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então ela vai nos guiar no caminho da verdade. Queridos, observando esse texto, nós temos aqui algumas lições. Primeiro, este jovem rico ele foi ao lugar certo. Observe que ele se direciona ao lugar certo. Segunda coisa que ele fez, ele foi à pessoa certa. Terceira coisa que nós podemos observar, ele foi com a motivação certa. Então, veja comigo esses três fatores, esses três aspectos da vida desse jovem. Primeiro, ele vai ao lugar certo. Segundo, ele vai à pessoa certa. E terceira, ele vai com a motivação certa. Mas qual a lição que nós temos aqui? A lição que nós temos aqui é que o lugar certo era o lugar onde se estava pregando a palavra da salvação. O lugar certo era onde estava sendo anunciado o reino de Deus, onde estava sendo anunciada a libertação, a palavra da verdade, da transformação do homem. Esse era o lugar certo,
onde todos ali, multidões se reuniam, multidão se juntava para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E esse jovem se dirigiu ao lugar certo. Ele foi para o lugar onde todos deveriam ir, que era o lugar onde se pregava a palavra de Deus, onde se estava ensinando a palavra, pregando a palavra de Deus. A primeira lição que eu quero aqui tirar para nossas vidas é que você pode até estar indo para o lugar certo, mas muitas vezes você não vai voltar do lugar certo com aquilo que você queria. Mais na frente dessa reflexão eu vou lhe dizer o porquê. Então, a segunda lição aqui é que ele foi a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? A pessoa certa era o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha que ir a outro, ele tinha que ir a Jesus. E ele foi justamente a Jesus, que era a pessoa certa onde ele deveria ir. Então, muitas vezes você vai ao lugar certo, você vai à pessoa certa. Lugar certo onde se prega a palavra, lugar certo onde se prega a verdade, lugar certo onde se prega a palavra da libertação. Pessoa certa, Senhor Jesus, que era o que estava ali pregando a palavra. E muitas vezes você vai no lugar certo, na igreja. Você vai nos cultos, você vai nas reuniões e você vai à pessoa certa. Muitas vezes você vai ao homem de Deus. E ali o homem de Deus está preparado para te abençoar. O homem de Deus está preparado para ministrar a palavra na sua vida. E você vai ao lugar certo e você vai à pessoa certa. E também você vai com as motivações certas. Porque a motivação desse jovem era a salvação. Ele chegou indagando acerca da salvação. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele foi com o seu coração desejoso de uma vida eterna. Ele foi ali com a motivação correta. Tá certo, devemos ir ao lugar certo. A igreja é o lugar certo. Onde se prega a palavra é o lugar certo. Devemos ir à pessoa certa. O homem de Deus é a pessoa certa. O homem de Deus é a pessoa que pode socorrer a sua alma. É o que pode ter uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, para salvar a sua alma. E assim você pode ir com as motivações certas, como aquele jovem foi com a motivação certa. Você pode ir ao lugar certo, ao homem certo, com a motivação certa. Sua motivação pode ser: eu quero ser abençoado, eu quero o reino de Deus, eu quero a salvação. Então você dá esses 3 passos, são 3 passos corretos. Mas observe que esse jovem rico fez tudo o que deveríamos fazer. Provavelmente você está fazendo, provavelmente alguém está fazendo, que aí é o lugar certo, a pessoa certa, com a motivação certa. Muitas vezes a pessoa pensa simplesmente porque eu estou indo ao lugar certo, à igreja, porque eu estou indo ao homem de Deus, porque eu estou indo querendo buscar a minha salvação, eu estou querendo ir saber acerca do reino de Deus. Muitas vezes a gente se prende, se engana e acha que isso é o suficiente para ser salvo. Só que Jesus responde para aquele jovem que foi ao lugar certo, aquele jovem que foi à pessoa certa, aquele jovem que foi com a motivação certa. Contudo, ele voltou sem a salvação. É nisso que eu quero chamar a sua atenção, querido. É para isso que eu quero que você preste bastante atenção. Que não é apenas ir para a igreja. Não é apenas de ouvir um homem de Deus pregando a palavra, a libertação. E também não é somente ir com a motivação certa. Essas 3 coisas devem estar no seu coração. Mas Jesus quer mais que isso. Para servir a Jesus tem algo mais, vai mais além. E ele diz na palavra, ele vai dizer lá no texto que nós lemos, ele vai dizer: te falta uma coisa, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Essa era uma coisa que ele tinha que fazer, se desprender daquilo que ele achava que ele dava segurança. Mas por que Jesus lançou esse desafio para aquele jovem? Para que aquele jovem entendesse que a segurança do homem, que a segurança do ser humano não está na riqueza que ele possui, não está nos bens que ele tem, não está nas propriedades que ele tem, não está na capacidade que ele tem, na autossuficiência dele mesmo, não. A segurança do homem está em Jesus, a segurança do homem está em Deus. Isso, meu amado, eu quero que você entenda. A sua segurança está em Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ser um grande empresário de grande sucesso, você pode ser um homem top nesse mundo, mas a sua segurança deve estar em Deus, precisa estar em Deus.
Só Ele é a nossa segurança. E Ele vai colocar esse desafio para este jovem. Ele disse primeiro, vende tudo que tu tens e reparte com os pobres. E Ele diz, então vem, toma a tua cruz para me seguir. A renúncia. Jesus Cristo desafiou ele a uma renúncia. Eu quero dizer para você, meu amado, você pode até estar na igreja. Você pode até estar dentro da igreja, lugar certo. Você pode até estar ouvindo homens de Deus, pessoa certa. Você pode até estar aí com a motivação correta, que é a salvação da sua alma. Mas se você não tomar a sua cruz, você pode voltar como esse jovem rico. Você pode não ser salvo. Se você não for capaz de abrir mão, se você não for capaz de uma renúncia, se você não for capaz de sacrificar o seu eu, se você não for capaz de lutar contra você mesmo, se você não for capaz de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para andar numa submissão à vontade de Deus, para ser submisso a Deus, você pode estar colocando em risco a salvação da sua alma. Você pode dizer, você pode estar conformado, você está dizendo, eu estou na igreja, eu estou na igreja, eu quero ser salvo, eu estou ali porque eu quero ser salvo, eu estou ouvindo o nome de Deus pregando a palavra, a libertação. Mas, querido, não basta apenas você estar no lugar certo na igreja, não basta apenas você estar ouvindo nomes de Deus, pessoas certas, não basta apenas você ter a motivação certa, você precisa ter algo mais, você precisa renunciar, você precisa ter uma renúncia, sabe? Os seus desejos pecaminosos, aquilo que te faz estar dentro da igreja, mais longe de Deus. Quantos não estão assim, meu amado? Quantos não estão vivendo dentro da igreja, mais distante de Deus, porque não querem abrir mão, porque não querem renunciar, porque não querem tomar sua cruz para seguir a Jesus? Como ele vai dizer depois acerca dos seus discípulos, aquele que vem após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele pediu que esse jovem rico renunciasse, abrisse mão para que ele pudesse desfrutar da vida eterna. Ele não foi capaz, ele se entristeceu. Quantas vezes dentro da igreja, quantas vezes você está ali para a salvação da sua alma, a palavra vem ao seu encontro, você se entristece, você fica com raiva, você não abre o coração, você não recebe a palavra no seu coração. Então, queridos, não basta você estar na igreja, não basta você ir a um culto, não basta você estar ouvindo o nome de Deus, não basta você ter até uma boa motivação para estar ali. Você precisa dar algo mais para Deus, você precisa se entregar completamente para Deus. Você precisa abrir mão de você mesmo para que a vontade de Deus seja na sua vida, para que você não volte entristecido, mas para que a tua alma possa ser salva. Você entendeu essa mensagem? Que Deus em Cristo te abençoe, que essa reflexão fique no seu coração. Entenda, não é só fazer parte da denominação, não é só fazer parte de uma congregação, não é só ir nos cultos, não é só ouvir o nome de Deus, não é só não, é algo mais, é abrir mão, é renúncia, é tomar a cruz. Você está entendendo? É você ter que submeter a Deus em todas as áreas das suas vidas, na fidelidade ao nosso Deus, na fidelidade à palavra de Deus. Você está entendendo? Que essa palavra fique no seu coração, que você se levante, que você abra sua mente, abra o seu entendimento, abra o seu coração, para que essa palavra possa trazer luz e direção para a sua vida. Não se conforme apenas em estar dentro da igreja, lugar certo. Não se conforme apenas em estar ouvindo pessoa certa, os homens de Deus pregando a palavra de Deus. Não se conforme apenas em estar com a motivação correta. Dê algo mais para Deus. Abra mão do seu eu, abra mão do seu ego e se entregue completamente ao Senhor Jesus Cristo. E assim você será salvo. Sua alma será salva. Você será salvo. Você terá a vida eterna em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Amado Deus, abençoe essa vida, essa criatura, Pai, que está aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, quebra toda maldição, arranca todo mal, extrai toda doença, toda enfermidade, todo mal da vida dessa criatura. Deus toca na família, no lar, na casa e na vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.